Ana, se apresente para a gente, assim, fala um pouquinho sobre você, sobre sua especialização, onde você atende, para a gente poder te conhecer. E aí, sempre a gente faz assim, escolher alguns temas, e aí depois, por último, a gente reserva, se alguém tiver alguma dúvida, né? Por isso que a gente pede para vir, entrar ao vivo, que eu falo que é uma consultoria gratuita, porque assim, é uma consultoria gratuita. Às vezes vem uma pergunta, eu paguei lá no início, né? Eu paguei por uma consultoria jurídica, porque eu não sabia de nada. Então, eu falo, é riquíssimo essas oportunidades, por isso eu convido os pais para vir estar presente conosco. Então, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você. Meu nome é Ana Carolina Couto, eu sou advogada, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu atuo em todos os estados do Brasil, porque hoje, graças a Deus, com a internet, com acesso remoto, a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente está aqui num papo próximo, distante. Eu sou advogada há mais de 15 anos, e nos últimos anos da minha carreira eu fiquei, nossa, não estava mais fazendo tanto sentido, eu estava meio cansada, sabe? Porque existem problemas e problemas. Foi aí que eu conheci o direito da saúde, eu comecei a me especializar em direito da saúde, principalmente em direito das crianças, dos autistas, e mais ainda das crianças autistas. E me encontrei, eu acho que foi um grande presente de Deus para mim, porque realmente faz sentido, sabe? É um problema que eu realmente gosto de resolver. Esse é um problema que, aquele problema, eu falei assim, não, me dá esse problema aqui que eu vou carregar comigo e a gente vai fazer de tudo para resolvê-lo. Tem a doutora Anai, alguma coisa assim. Ela é daqui, ela é uma das. Você me contou, e aí você falou do problema, dá esse problema que eu resolvo, esse problema eu gosto de resolver. E ela também, ela é do direito da saúde, só que a especialização dela é doenças raras, Ana. E ela é uma das maiores especialistas do mundo em conseguir lá. Não sei se. Ana, é uma área que assim, eu não entendo de nada, é a área do direito. Eu sou total área de humanas, então é mais fora total do direito, né? Entendo de comportamento humano. Ela é pioneira em conseguir aquelas vacinas, aqueles medicamentos para doenças raras. Então, Que são medicamentos caríssimos, são caríssimo. Aí ela de fala o valor, você fala milhões. milhões. E não sei o que ela bilhão. Eu falo, meu Deus. E aí eu Sim. não conhecia ela. E ela morava perto de casa. E eu não conhecia. Falei, gente, ela é daqui de Campo Grande. E aí depois conversei com ela e tal. E é belíssimo o trabalho. Hoje ela está tendo a oportunidade de ensinar outros advogados. Que o escritório dela foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela é daqui. E ela fala muito sobre essa questão. Me dá esse problema que eu resolvo, vamos lutar. Eles não sabem Exatamente. com quem estão se metendo, né? As minhas crianças, minhas famílias. Então, é uma luta que vale a pena ser. Vale a pena. Vale a pena a Vale a batalha, pena, vale vale a a pena. pena. É a inclusão de uma criança, que eu sempre falo, eu não estou pensando, quando eu vejo, tipo, ele tem 6 anos, ele tem 3 anos, ele tem 7, ele tem 5, eu fico pensando, como é que vai ser a vida desse adolescente? Como é que vai ser a vida desse adulto se ele não tiver o tratamento adequado agora, sabe? Exato. Então, e não é só para. Quando a gente fala, não é só para criança. É para criança, é para família, é para sociedade, sabe? É para todo mundo. É Para a você colocar. sociedade, para tudo. Inclusive, é legal você falar em relação à sociedade, Ana, porque nós acabamos de ter uma fatalidade que aconteceu por negligência do Estado. É uma fatalidade que foi muito interessante, porque eu no trabalho, a gente tem uma assessoria de marketing, então assim, eu trabalho com marketing, trabalho com rede social, então muita coisa eu não consigo nem ver. Eu vi na segunda. E aí, no algoritmo aqui do Mundo Atípico Luz, a maioria das pessoas, pais, famílias atípicas, advogados, médicos, especialistas, já falava, não, esse jovem, ele tem algum transtorno. As pessoas já falavam assim de uma forma muito empática. Esse jovem tem transtorno. E no meu outro algoritmo da minha outra conta, minha conta profissional, as pessoas falavam assim, nossa, mais uma carne para a leoa. Então, e eu falei, gente, mas
quando eu fui conhecer a história do menino, ele deveria ter o tratamento. E imagina se essa criança tivesse o apoio do Estado, do Conselho Tutelar, com laudo, feito tratamento, ele poderia ter uma chance de tratamento, poderia ter esse fato não acontecido, né? Mas teve uma negligência aí, né? Muito provavelmente ele não tinha essa noção de perigo. Não, Não tinha essa foi noção. surto. Porque muitas pessoas autistas não têm essa noção. Não têm a noção, às vezes, de dor, de perigo, se colocam em posição, sabe? Coloca a sua vida em risco sem saber que estão colocando essa vida em risco. E foi quando eu vi, eu confesso que eu não tive estômago para ficar vendo. Eu vi uma vez, eu falei, não quero ver novamente. Sim. Pelo Instagram também. E eu falei, é uma pessoa que se colocou em risco, muito provavelmente sem saber que estava se colocando em risco. Sim. E acontece muito. E a gente que convive com pessoas atípicas, a gente ficamos muito sensíveis com esse tema, porque nós se vimos ali. Nossos filhos, filhos sem tratamento, crianças, que hoje é criança, aí, adolescente, aí ele é um adulto. E aí? E é um tema muito sensível, sabe para quem? Você falou em relação à sociedade, à família. Se essa criança, esse jovem não ter tratamento, quem que vai cuidar quando a mãe e o pai não estiverem? Sim. Entendeu? Exatamente. Essa é a maior... Ana, é a maior pergunta que as mães, principalmente mãe, tá? Pais, existe pai fenomenal, meu esposo é fenomenal, mas mãe é mãe é que fica, né? E aí elas falam, o que será do meu filho quando eu não estiver aqui? É a pergunta que fica assim, no travesseiro de uma mãe. Porque ela não se permite não posso nem morrer, porque eu não sei. Então é uma dúvida que é algo que aconteceu, que afeta muitas famílias atípicas e está aí para discussão, né? Eu uma vez fiz uma sustentação oral junto ao tribunal aqui do Rio e falei sobre as necessidades das terapias intensivas. Eu falei, nós queremos também dar direito a essa mãe morrer. Perfeito. Isso. Porque essa mãe não tem nem direito de morrer. Porque não tem ninguém que fique com a criança. Exato. A sociedade, infelizmente, não acolhe. O Estado não consegue acolher todos os casos. A gente precisa ter terapia o quanto antes para serem adultos funcionais. Com autonomia, que é o que mais nós queremos. Autonomia, independência. Eu sempre falo, a gente não quer um gênio. E aí tem ainda muito capacete, muita coisa em volta do autismo. Todos são gênios, somos fenômenos. Não é isso, não. Tem muitos paradigmas que a gente precisa fazer live como essa, ter voz. Tem muitas famílias que são ativistas que falam, não é essa realidade que vocês irem ver no cinema, vem filme. É outra coisa. Então, nós pais sofremos e ficamos preocupados o tempo todo como será o futuro, mas com foco no presente. E aí, pensando no presente, o que a gente pode fazer, né? E aí, trazendo para o nosso tema da relação dos direitos, né, Ana? São vários temas, e é legal que você trouxe muita coisa, me manda mensagem, trouxe muita coisa, porque eu falei assim para o meu esposo, tem coisa que a Ana trouxe que eu nem eu sabia como falar. Então, eu gosto quando o profissional vem e já fala, seria legal a gente trazer esse tema, isso, porque são perguntas que nem os pais me mandaram. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o que você acha mais difícil de entender. Dúvidas que sempre trazem aqui. Isso. Sobre a questão do plano de saúde. Plano de saúde. É o primeiro. E a relação dos direitos se existe alguma relação de direitos das crianças autistas leves e não leves, com maior suporte, se há alguma diferença ou não. Porque as dúvidas que chegou na caixinha é o mesmo direito? Meu filho teve o diagnóstico nível 1 de suporte. Ele vai ter os mesmos direitos às terapias, o plano de saúde vai cobrir ou não? E realmente o plano de saúde, ele pode... Vamos começar sobre isso. Uma pessoa nível 1 de suporte, uma pessoa nível 3 de suporte, ela tem os mesmos direitos? Tem os mesmos direitos. Os direitos são iguais para todo mundo. Mas essas pessoas
Lógico, gente, são iguais para todo mundo. Eu não tenho direitos que pessoas autistas têm, porque nós somos diferentes. Então, a gente vai colocar. As pessoas com essa deficiência, ela tem os mesmos direitos? Elas alcançam os mesmos. Eu vou falar que têm os mesmos direitos, mas elas alcançam o mesmo direito? Depende. Aí foi o meu primeiro depende. Depende da necessidade. A Necessidade. Perfeito. necessidade da pessoa. Eu vou te dar um exemplo muito. Eu nem vou falar sobre. Vou mudar um pouquinho, vou falar sobre algo que sempre é recorrente. BPC. BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou LOAS, que é a lei orgânica que oferece o BPC, que é aquele valor que algumas famílias recebem de um salário mínimo quando tem uma pessoa deficiente, uma criança com autismo, que é considerada uma deficiência por lei, ela pode receber. E eu já vi vieram várias vezes perguntando por que fulano, eu tenho uma conhecida que recebe e eu não consegui para o meu filho. Meu filho não tem esse direito? Não é que ele não tenha. Ele tem, esse direito está resguardado. Ele não tem a necessidade de colocar esse direito, de exercer esse direito. Ele não tem a necessidade de exercer. Porque qual é a necessidade de uma pessoa receber o BPC? Ela tendo uma renda muito baixa. Ela está em estado de hipossuficiência. Dentro daquele núcleo familiar, as pessoas recebem, em média, 20% do salário mínimo por pessoa, 25% do salário mínimo por pessoa. Então, ela tem o direito de exercer LOAS, receber isso, porque ela tem essa condição. Agora, a minha família, graças a Deus, não tem essa carência financeira, não tem essa hipossuficiência. O meu filho vai receber? Não, porque vocês não precisam. Sim. Então, não é algo que é para todos, é conforme a necessidade. Necessidade financeira não tem a ver com a questão da capacidade intelectual, a Não, capacidade física, a capacidade de autonomia, necessidade básica, nesse caso, necessidade de dinheiro mesmo, né? isso. Por exemplo, um idoso. Lá na lei está falando que idosos acima de 65 anos, que nem está falando que é deficiência, só fala de idosos acima de 65 anos. Pode receber o BPC. Todos os idosos? Não. Tem idosos que ainda trabalham, que não têm necessidade financeira. Tem idosos que estão aposentados e recebem a sua aposentadoria. Tem vários. Tem idosos que estão dentro de um núcleo familiar bastardo, tem necessidade de receber esse BPC. Por mais que mas ele mora com os filhos e não tem nenhuma renda. Mas ele está num padrão de vida que ela não precisa, porque não é só sobre a pessoa. É sobre a pessoa e a família, o núcleo familiar. Então, fala, não precisa. Uma mãe veio, vocês têm direito. Eu falei, que bom que vocês não têm. Isso significa que vocês não têm necessidade financeira para acessar esse direito. Perfeito. Não é uma injustiça, é bem claro, é uma justiça social. É você dando condições mínimas de assistência para quem não tem. Uhum. Uhum. E outra, tem que comprovar isso, né? Tem que comprovar. Isso é comprovado. Isso não é vitalício. Isso é reanalisado de tempos em tempos. Você precisa ter cadastro no CRAS, você precisa passar, às vezes, por perícia. São N fatores. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu trabalho mais com a área da saúde, essa área de previdência eu não faço. Mas eu vim só para dar uma orientação, porque é uma pergunta muito recorrente. Muito. A outra, Ana, é em relação ao plano de saúde. A questão das horas é muito recorrente. O plano pode, porque assim, no laudo, o doutor colocou a quantidade lá de 20 horas de aba por semana. Olha, o plano só está determinando aqui, autorizando 10 sessões por semana. Pode, não pode. E a outra é sempre essa questão das clínicas, essa busca por clínica. A clínica, desculpa, na minha cidade não tem clínicas credenciadas. Como que eu faço? Como que
o plano de saúde, nesses casos, o que acontece? Eu posso então, ir para uma clínica começar particular? bem pelo comecinho, explicando igual eu faço para uma mãe que vem fazer uma consulta comigo. Quando você contrata um plano de saúde, você contrata, o seu contrato é, quando eu tiver necessidade, eu vou fazer um tratamento na rede credenciada que você me oferece, que está naquele contrato. Primeira coisa. Então, assim, eu tenho uma necessidade, eu quebrei a perna. Eu vou lá antigamente no livrinho, né? Agora no aplicativo, vou ver qual é o hospital ortopédico do meu convênio e vou naquele hospital. Eu não vou entrar em qualquer hospital, porque eu sei que tem alguns que ele não aceita, e eu vou ter que pagar particular. Sim. A mesma coisa é com a criança, quando precisa de terapia. Foi diagnosticado, teve o médico, o neuro, fez aquele relatório médico, o neuro, o pediatra, psiquiatra, enfim, o médico assistente fez aquele relatório e viu que precisa dessas horas. Ah, ele tem nível 3 de esporte, ele precisa de 20 horas de terapia, mais 2 de fome, de psicomotricidade, terapia alimentar. Ele fez todo a grade terapêutica necessária para aquela criança dar o primeiro evoluir, porque aquela grade não é possível. Depois que ela evolui, a tendência é diminuir, graças a Deus, porque a gente não precisa desse. A tendência é fazer uma intensiva agora, para no futuro ser cômodo. Então, não vai precisar para sempre essa quantidade de horas, em regra. Então, você vai buscar o seu plano de saúde e falar, olha, eu preciso que você me indique a sua rede credenciada seja apta para cumprir essa grade terapêutica. E aí o plano de saúde vai te dar o que ele tiver. Aqui no Rio, a gente tem bastante dentro do município, né? Mas municípios menores, às vezes, não tem nem dentro do município. Tem que ir se deslocar para um município vizinho. Você entrou em contato e viu que a rede credenciada, as clínicas credenciadas do plano não conseguem acolher a criança, ou seja, eles não têm horas, não disponibilizam a hora. Lá no laudo está falando assim, ele precisa de terapia alimentar. Na clínica não tem terapia alimentar. Ele precisa de fono com... Especialização em linguagem. Exatamente. E não tem. Ele precisa de Prontifed. Não tem. Ele precisa de Aires. Não tem. Aí a gente fica leve. Se você for em uma clínica do plano não tem, geralmente a gente fala, olha, manda mensagem, tenta essa resposta por escrito, ou justifica tudo. E ele fala assim, nossas sessões são de 30 minutos em dupla. Mas no laudo está falando, olha, a sessão precisa ser individual. Precisa ser de 1 hora de sessão. Porque 30 minutos não faz sentido, porque a criança chega desregulada, ela precisa se regular, ela precisa aderir à terapia. Quando começa a fazer a terapia, de fato, na hora de acabar. O deslocamento não pode ser muito grande, porque isso faz a criança desregular, isso não dá aderência à terapia. Imagina, você ter que se deslocar todo dia 2 horas de distância para fazer terapia. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Sim. Então, pela lei, está lá, que precisa ser perto. Na LBI fala que precisa ser perto da comunidade, do bairro onde a criança está. Então, aqui no Rio a gente marca a distância por tempo, né? A gente não usa quilômetros aqui. Então, se eles indicarem uma clínica a 1 hora e meia de distância, nossa, não vai. Não, já foi. Ainda às vezes esquece que às vezes a criança já está estudando, então ela só tem o período da manhã, né? Ali às vezes das 8 às 11, porque a criança tem que almoçar, né? Para ir para a escola. Então já foi aí amanhã às vezes. Não, é só de não tem como fazer terapia. Não tem como você. Então, e a LBI fala que a terapia precisa ser feita próximo à comunidade. Perfeito. Próximo ao bairro.
E o judiciário entende também dessa forma. Não adianta você me indicar uma clínica em outro município, porque ali a RN 465 está falando que é no mesmo município, prestador no mesmo município. Aí, Ana, eu moro no interior e aí eu não tenho, realmente não tem nenhum prestador no município. A gente vai ver um município vizinho, próximo, isso Deus deve experienciar. Porque às vezes o deslocamento com o município do lado não é tão distante, então a gente vai ver próximo à rede credencial. Agora, não tem. O que que eu faço? Está escrito na RN 465 e 566 que na ausência de prestador apto, o plano de saúde é obrigado a custear a terapia com pagamento direto ao prestador particular ou reembolsar integralmente os valores dispensados. Ou seja, a rede credenciada do meu plano, da minha operadora, é totalmente insuficiente. Isso caracteriza uma negativa de cobertura. Se eu não tenho prestador, eu estou negando assistência à saúde. Eu estou negando o seu tratamento. Logo, eu posso pleitear isso judicialmente, por ausência de prestador. E não é só realmente não tem. Não tem com a qualificação necessária, não tem com a disponibilidade de abarcar todas as horas que aquela criança precisa, não tem terapias individuais quando precisam ser individuais, não tem próxima área de residência. Isso tudo demonstra que a operadora não é apta para fornecer aquele tratamento. Logo, o tratamento vai ter que ser fornecido através de reembolso, ou o plano a gente vai indicar, né, judicialmente, no processo judicial, a gente indica uma clínica que seja de confiança da família, que tenha todas as terapias, que seja individual, que seja com uma hora de duração, e pede para que o juiz conceda a terapia nessas clínicas. Não porque eu escolhi, não porque eu sou mimado, não é isso. Seria ótimo ser meu plano. Eu sempre coloco nas minhas petições. Isso não é escolha, isso é falta de escolha. Se a minha operadora me desse escolha, ela me daria uma rede A e eu poderia escolher o profissional da rede dela. Eu estou indicando um, escolha. Sim, não tem escolha. Tivesse da minha rede credenciada, sem me dar o trabalho de contratar advogado, uma dor de cabeça de entrar com processo. Então, você está escolhendo. Não, eu não tenho escolha. Tanto não tenho escolha que eu estou tendo que recorrer a você, senhor juiz, para resolver esse problema. Se eu tivesse escolha, eu resolveria sozinho. E, Ana, deixa eu te perguntar em relação a esses processos, né? Qual que é a média? Depende muito para conseguir um retorno do juiz, porque tem casos e casos, né? Mas esses tipos de ações, eu pergunto por conta principalmente dessas crianças que estão iniciando intervenção precoce, 2 anos e meio, esses pequenos mesmo que estão iniciando ali a intervenção. Demora muito esse processo quando a mãe quando entra com alguma ação assim, demora muito, depende muito. Um processo para você conseguir uma decisão, é lá no final, né? Você entra com uma inicial, aí a outra parte é chamada para contestar, para apresentar sua defesa, aí tem a produção de provas, e aí tem todo o saneamento do processo, e ao final a gente dá uma sentença. Só que eu não posso ficar esperando esse trelelê todo, porque a criança tem a neuroplástica dela. A neuroplasticidade ali é ativa, a gente precisa com tratamento logo. Eu falo que é igual tratamento de uma quimioterapia. Você vai ficar esperando o câncer crescer para dar a quimioterapia, você tem que dar pequenininho, quando o nódulo é pequeno. A intervenção tem que ser rápida. É a mesma coisa com terapias de criança. Então, a gente entra com o processo e pede uma tutela de urgência. Ou seja, juiz, isso aqui é tão importante, tão urgente, que você precisa decidir isso agora. E aí a gente faz todas as provas. Uma das partes mais críticas que os pais
tendem a falar, eu quero desistir, é o pré-processual. O que é o pré-processual? São as reuniões, é conseguir o laudo, é conseguir desqualificar as clínicas, é fazer pesquisa, é reunião com advogado. É cansativo. É cansativo. Eu reconheço que é cansativo. Eu sou um pouco exigente com isso. Por quê? Porque eu sei que essa parte pré-processual faz toda a diferença na hora do juiz dar a decisão dele. Sim, E sim. cabeça de juiz, às vezes, ele fala um entende uma coisa, outro não entende outra. A gente não tem, infelizmente, uma linearidade. Sim. Então, em regra, eu vou falar aqui, nesses anos que eu estou trabalhando, eu consigo eliminar geralmente em 24, 48 horas. O juiz dá uma decisão. Eu também pego o processo e vou até o fórum e falo, olha, eu preciso conversar com o senhor sobre isso. Não adianta a gente mandar petições e aguardar. O advogado que atua na área da saúde tem que ser diligente, tem que estar lá com a bolsa debaixo do ombro, conhecer o nome do juiz, o juiz tem que conhecer a minha cara. Se o juiz não conhece a minha cara, tem alguma coisa errada, porque vou lá bater na porta dele toda hora. Sabe? Lembra de mim? Lembro, doutora, lembro de você. Ai, doutora, eu lembro de você, tá? Eu lembro do seu caso. Se ele não lembrar, alguma coisa está errada. Ou Tem tá que ficar no tudo pé. certo. E a gente consegue, a maioria das vezes, a gente consegue uma liminar rápida. O que demora é a gente efetivar a liminar. Porque não adianta nada a gente ter o papel falando dos meus direitos, o papel debaixo do braço, e o plano de saúde não cumpre, né? E aí esse é outro. Eu falo que o processo são várias batalhas que a gente vai vencendo. A primeira batalha é conseguir a decisão. A segunda batalha é efetivar a decisão. Então, às vezes, os pais falam, demora muito para conseguir eliminar. Às vezes, não demorou para conseguir eliminar. A eliminar já foi deferida. O que demora é para cumprir. Entendi. E aí, a gente pode falar que tem ranking dos mais complicados, das operadoras mais difíceis, né, nessa parte, sabe? E tem operadoras que são menos difíceis, que realmente vem eliminar e cumpre. E cumpre num tempo honesto, num tempo ok. E tem operadoras que a gente precisa brigar, e brigar, e brigar, meses brigando, e aí a gente não consegue o cumprimento, a gente faz até uma penhora, né? Faz um arresto nas contas bancárias delas de valores suficientes para custear a terapia por um certo período, até que ela se adeque e comece a cumprir a decisão. E as operações, assim, varia muito de estado para estado, né? Daí a operadora tem nível nacional. Eu vou falar para você, e assim, eu tinha. A minha era nacional aí do Rio, Unimed. Sabe onde eu trabalhei, Ana? Eu trabalhei 10 anos na OISA. Sim, sim. Eu era do RH, com a sede no Leblon, aí depois mudou tal. Mas você trabalhava aqui no Rio ou era remoto? Remoto. E aí eu não cheguei a cuidar aí do Rio, mas a minha equipe, 30% era aí do Rio. Ficava aí no Rio. Então, o que eu tava falando? Tá. Então, em relação ao meu plano era daí. Unimed Nacional daí. Eu vou falar para você, essa questão que você falou da batalha, a primeira batalha é reunião, advogado. No meu caso, o plano que eu lutei muito era um plano empresarial. E, mesmo tendo os contatos por ser do RH, foi complicado, foi difícil. Ir atrás de... O que eu fazia muito? Eu chegava nas clínicas que o plano designava e falava assim, ok, o plano me mandou para cá. Eu quero o certificado de todos vocês, terapeuta ocupacional. Por quê? Aí elas, mas Lid, o que vocês querem certificado? É porque vocês não têm o que eu preciso. Não é eu preciso, o que o médico recomendou para o meu filho. Você chegou a entrar com uma ação também? Hã? Você também entrou com uma ação judicial? Não, porque eu fiz todo esse corre. Esse é um corre, Eu fiz todo esse corre. Eu falava pro Thiago assim, ele pequenininho, tinha 2 anos, falava, filho, eu sou sua secretária, porque eu só fico resolvendo BO. Mas assim, eu ia até onde... E aí eu pegava...
marcava no Instagram, LinkedIn, mandava mensagem no LinkedIn, Instagram direct, eu fazia uma baderna. Mas por quê? Porque pressa. E às vezes, no laudo, Ana, eu falo muito para os pais, olha, faz uma reunião com o advogado, busca um advogado, porque uma coisa simples, às vezes no laudo, você ganha tempo. No laudo, Ana, no laudo, o primeiro laudo que eu tive do meu pequeno, colocaram método ABA e não especificaram, a neuro não especificou quem queria aplicar ABA. Foi, voltou, nisso se passou já quase 2 meses e não tinha dado certo com o plano. Por quê? Porque eles falavam, olha, vocês colocaram método, não é método, e vocês não colocaram quem iria aplicar é quem? É um profissional da educação física? É um psicólogo? Quem que vai aplicar a aba? Então, às vezes, uma coisinha tão simples, que é simples para quem conhece, como advogado, um especialista que já atua, e para nós pais não é, porque a gente não sabe. Então, ali a gente ganha tempo, né? Ganha muito tempo com isso. Então, um laudo bonitinho, saber essa questão dos certificados, buscar certificado. Eu pedia tudo por escrito. Você falou de provas, né? Eu falava para a clínica, me manda aí no WhatsApp escrito, que eu vou tirar print. Já falava, eu vou tirar print que vocês estão me mandando. Vamos falar, gente. Pega papel e caneta agora, que a gente vai falar uma coisa importantíssima. A gente vai falar de laudo. Laudo é a prova mais importante do processo. O relatório médico, laudo, é a prova mais importante do processo. Por quê? Quem tem o poder de prescrever o tratamento é o médico assistente. É a neuro, é o pediatra, é o psiquiatra. Ele é o médico assistente da criança e ele tem o poder de prescrever. O plano de saúde não pode mudar a prescrição médica. A clínica não pode mudar a prescrição médica. A prescrição médica tem que ser cumprida. Isso é pacificado. Não tem discussão. Agora, o relatório médico precisa ter informações sobre aquela criança. O juiz, na hora que for ler o processo, ele vai abrir no documento o relatório médico e precisa entender quem é o Thiago. Quem é o Thiago? Qual a idade do Thiago? O que ele está passando na vida dele? Ó, Thiago tem 5 anos de idade, é autista, nível 3 de suporte. Legal. Isso dá uma informação pequena. Aí coloca lá o sim. Mas o que é? O que isso interfere na vida dele? Precisa falar que ele ainda não desfraudou, que ele ainda não faz nenhum tipo, se alimenta de nenhuma forma sozinho, que ele não sabe brincar, que ele tem comportamentos de criança de 18 meses. Ô, Ana, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu falei, eu tô pensando, né? Gente, o advogado tem que ir na consulta, cara. Por isso que eu falo, gente... Assim, tem os neuro que não ajuda, tá? Tem os neuro que não ajudam a nossa vida de mãe. Não, porque, assim, o neuro tem pouco. Para começar, precisamos de neuros nesse Brasil. Tem poucos... Por quê? Porque a maioria dos pediatras não quer dar laudo. Eu também não quero, tem medo de dar laudo de autismo. Então, tá, eu tô foco nos neuros aqui. Eu bato nos neuros pediatras. Eles têm dificuldade de escrever essas coisas. Eu lembro que eu falei, doutora, o Thiago, ele tá parando de comer, eu preciso nutricionista especializado. Não precisa. Doutora, eu sei que é nutrição, eu fiz técnico de nutrição, eu precisei, coloca aí, especializado em infantil e autismo. Então, eu tô pensando, na hora de ir para lá pegar o laudo Camelo, tem que já chamar a sua advogada, leva escrito, ó, tem que isso, porque esses detalhes faz toda a diferença, né? Eu acho que sempre quando depois que a família passa por uma consulta e a gente fala, olha, vamos fechar, vamos fazer o processo, eu sempre peço para voltar na neuro. Sempre peço para voltar na neuro para obter um laudo com mais informações. Se a criança tem auto ou heteroagressividade, precisa, ela se morde.
ela puxa todas as peles do dedo da mão. Ela rasga a roupa. Isso precisa falar. Porque o juiz vai estar no médico. Isso precisa. E como ela tem esses comportamentos, ela precisa de uma intervenção intensa. Ela precisa de uma intervenção urgente, porque ela está colocando a sua vida em risco, ela está se machucando. Ela não come, a criança precisa de nutricionista. Por quê? Porque ela só come comida amarela. Nossa, que ela. Eu tenho um caso que ele só come em casa. Só come em casa? Em casa. Então, ela não vai à festinha, não pode ir na casa dos avós, não pode. A rotina daquela família sempre é pautada nos horários da refeição da criança, porque ela só come em casa. Isso tudo, e isso é uma limitação alimentar. Sim. Isso é tratado com nutricionista. Então, a terapia, inclusive semana passada, nós tivemos, terapia alimentar. A Cauana, ela é nutricionista, mãe típica também. O plano não autoriza terapia alimentar, né? Judicialmente, ele autoriza a terapia alimentar. Judicialmente, o judiciário autoriza a terapia alimentar e o plano tem que cumprir. Perfeito, olha aí. Tem que cumprir. E terapia alimentar, ela está no rol. Tá no rol. Só que é mais difícil de conseguir, né? Mas está no rol e ele tem que... Não existe essa possibilidade de não autorizar. Tem prescrição médica, ele precisa ser autorizado sim. Perfeito. Então, no laudo médico, precisa ter uma foto da criança, não uma foto, ter um retrato do que é aquela criança, de quem aquela criança é e quais são as barreiras dela. É o Thiago que está aí? E ele já veio me dando um beijo aqui, ele vai mexer nos meus filhos. Eu falei, não, doutor. Precisa ser uma foto do que a criança é e precisa constar as barreiras. Não precisa só ter as terapias. Ele tem esse CID, ele precisa dessas terapias. A gente precisa... Por que precisa dessas terapias? E quais terapias? Não adianta falar terapia comportamental acaba. Ele não falou a hora. Quantas horas? Eu preciso saber. Sim. Quantas horas? Com quem? Quem vai fazer essa terapia? É o Matê? É o psicólogo? Ele precisa de fono. Qual método? Ele precisa de algum método específico ou qualquer fono serve? Se não tiver um método lá, qualquer fono serve. Ana, só isso que você falou em relação das especializações já muda tudo. Porque, pausa, quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, nós não sabemos o que é especializações na área de saúde. Vai saber alguma mãe, um pai que já é na área da saúde, área da educação. Às vezes, por exemplo, o meu filho o Titi já fazia acompanhamento por conta do atraso na fala, ele já fazia fono, mas não tinha nenhuma especialização. E aí ele já estava fazendo. Quando eu fui estudar, eu falei, eu lá de novo com a doutora. O doutor, ele não estava nessa neuro, tá? Doutora, escuta só, estudei lá no CBI of Miami, lá tá falando que ir com especialização em linguagem, porque ele tem que trabalhar a comunicação, a linguagem, para ele poder um dia falar. Eu vou colocar no laudo, então. Falei, beleza. Depois, e era assim, aí eu fui lá estudar, aí aprendi que ele ia entender os sentidos da vida dele através da integração ADES. Fui lá estudar, falei, doutora, você precisa colocar isso também. Tá? Não é só terapia ocupacional, porque terapia ocupacional, o Thiago também já está fazendo. Então, essa questão das especializações que você está falando é muito importante, porque aí a gente vai por uma coisa que já tem evidência científica, né, no tratamento das pessoas dentro do espectro, e não perde o tempo. E ter evidência científica é fundamental. Porque o plano não é obrigado a custear um tratamento experimental,
que Sim, não tem evidência, sim. que seja uma novidade, só em casos muito específicos, a gente está falando da regra, né? E uma coisa que é bem legal a gente falar, que tem muita dúvida, é sobre o assistente terapêutico. Ô, Ana, eu acho que assim, essa questão só de ó, só o laudo, você poderia fazer um dia uma imersão, me manda, eu compartilho aqui, falar, não fazer uma imersão de 1 hora só para você saber o que precisa ter um laudo. Porque só isso a gente falou em relação a detalhes, como a criança é um espelho dos comportamentos, falou da questão das especializações, falou a questão do horário, o tempo. Eu tinha pedido também para a Neuro, eu falei para colocar no período da manhã. Na época, né? Na época, tá estudando à tarde. Eu falei, doutora, eu preciso que você coloque no horário da manhã, porque eles estão colocando à tarde. Até isso eu pedi para a doutora fazer. E aí Não, você foi muito diligente, né? Estudou muito, você estudou muito. Não, Pra... nerd, né? Eu sou autista também, que tenho meus hiperfocos. Então, assim, eu tô em casa. Então, assim, mas é um tempo, foi tempo. Então, eu falo assim, é um tempo que outras crianças não precisam perder esse tempo, entendeu? Porque eu já acho um máximo quando o pai consegue pagar o tratamento, tem um plano de saúde. Eu sou extremamente honrada pela empresa que eu trabalhei, porque eles custearam praticamente todo o tratamento no particular para o Thiago. Porque não tinha clínicas credenciadas, conseguiram pagar quase todo o tratamento, Thiago. Então, e as horas? E todas as horas que eu pedia para a doutora e falava com ela, e ela concordava comigo e me ajudava em relação a isso, sabe? Então, são coisas que um pai e uma mãe têm um acesso antes de começar o tratamento, é fenomenal. Então, só uma imersão de 1 hora de como ajudar ali aquela neuro, o profissional até ajudar nessa relação do laudo, porque se voltar de novo, às vezes, com a neuro, são mais 1 mês para a neuro disponibilizar o tempo dela para fazer mais um laudo. Às vezes, ela não consegue achar uma brecha para fazer um novo laudo. Então, se o pai já sabe que está ali no processo de investigação de autismo e precisa de um laudo muito bem elaborado, pensando em plano de saúde, seria legal, Ana. Se você fazer, pode mandar para a gente que eu compartilho aqui, tá? Eu acho que eu tenho alguma postagem no meu Instagram sobre o que precisa conter num laudo para entrar com o processo judicial. Mas eu já vou deixar aqui anotado na minha agenda, eu vou postar, então, vou fazer um post lá, um carrossel especial aí na semana do dia 20, só sobre isso. Perfeito, perfeito. E aí eu compartilho com você lá que é preciso. Estou anotando para não esquecer. Porque eu tenho TDAH, então eu preciso anotar as coisas. Gente, o papo tá bom, que já são quase... Já estamos nos finais. Você ia falar outra coisa, aí eu te cortei. Eu ia falar sobre a T. Tá aqui. Uhum. Eu ia falar sobre assistente técnico, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Não vamos ter. Mas não tem problema, a gente pode ver aí sua agenda, me chama de novo que a gente faz. Perfeito. Fala perfeito. E tira essas dúvidas, porque é bastante controverso, tem muita informação, muita coisa, muito detalhe, muito depende. Muito depende, é uma batalha, tem leis, aqui é uma coisa, no município de Campo Grande, não sei que lá está escrito isso. Aqui em Campo Grande, vou falar para Campo Grande, tem pais muito ativos, que vai lá, briga, consegue, e aí eles conseguem para outros filhos, para outras crianças também. Então, aqui tem muito pais ativo, Ana. Então, isso a gente consegue muita coisa, porque é muita briga, muita batalha, mas a gente pode ver uma outra live que fala sobre esse tema, inclusão na escola. Porque tem a questão, porque entra a parte, escola particular vai ser uma coisa, e aí depende de fatores. Escola pública vai ser outra coisa, e aí depende de outros fatores também. Então tem os dois mundos. Mediador escolar, quem arca com mediador escolar? Quem precisa de mediador escolar? Quantos mediadores por escola? São muitos detalhes também. A gente viveu os dois mundos, na particular, na pública, e são realidades totalmente diferentes.
Ana, caminhando então para a reta final, gente, se tiver alguma pergunta, coloca aqui para gente. Bom, de tudo que a gente falou, se tem mais alguma coisa importante, você queria dessas pautas que a gente colocou aqui, queria finalizar, eu quero que você finalize, se tiver mais alguma coisa que dê tempo da gente falar, e emendar numa pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui conversar conosco. Eu falo que o mundo atípico, Ana, ele é muito pensado em acolhimento, em ajuda, passar informação, pensando tá acabando a bateria. Tá acabando de receber diagnóstico. Então, eu recebo muitas mensagens e é esse o nosso propósito. Principalmente esse pai que quer informação, que está buscando informação. A gente não está aqui para escandalizar, para coisas que estão em... Não, a gente quer ajudar mesmo, pensando nessas famílias. Então, eu falo que a gente tem um mundo de acolhimento, um mundo que ajuda, passa informação, passa coisas com evidência científica aqui. Então, esse é o nosso mundo, um mundo totalmente atípico. Então, essas famílias a gente quer acolher. E a pergunta que eu faço para o nosso convidado é: qual seria o seu mundo? O que teria nesse seu mundo? Se seria um mundo ideal que você gostaria de ter? Algo que você gostaria que tivesse no seu mundo? É um mundo fictício, o mundo da Ana. O mundo que às vezes você gostaria de deixar para sua família, ou o mundo que às vezes você gostaria de construir para você. O que não poderia deixar de faltar nesse mundo? Nossa, que difícil. É uma pergunta reflexiva. Eu acho a palavra, posso definir uma palavra. Eu gostaria que estivesse no meu mundo. Não, que tem no meu mundo, que estivesse no mundo de todos é Shalom. Você conhece essa palavra? Shalom? Shalom, conheço. Shalom. Shalom é a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem do Senhor, é uma paz que excede todo entendimento. E algumas pessoas explicam, né, essa paz como nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso é que eu queria que essas crianças não tivessem nada faltando, que não tivessem nada fora do lugar, que não tivessem nada quebrado. Nada quebrado o quê? Terapias mal feitas, maus prestadores, atendimentos ruins. Queria que ele tivesse tudo que é necessário para o desenvolvimento. Então, acho que é uma palavra que define muito não só a minha vida profissional, mas toda a minha vida, né? Ter essa paz, esse shalom, essa completude. Eu falei sobre a paz hoje, tá? No meu Instagram. Eu falei que nós temos que buscar a nossa paz. Nós temos que buscar o tempo todo a nossa paz. Não é aprender a dizer não, aprender a dizer vários nãos, parar de ficar nessa tal de comparação, parar de querer viver a vida do outro, buscar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, a nossa saúde financeira. Porque se o tempo todo a gente ficar cuidando da vida do outro, a gente não cuida da nossa vida. E não tem nada que pague a nossa paz. Falei justo. Eu hoje, saindo da academia, aqui em casa eu falei, na verdade, falei sobre isso. O quanto é importante a gente buscar a nossa paz. E é ativo, não é algo que caia do céu, né? Eu acho que é uma construção, é uma busca ativa. Eu tenho que tomar atitudes que façam meu ambiente ter essa shalom. Sim, porque tem algumas coisas, tem algumas batalhas, inclusive, que você vai ter que dizer não. Eu não quero lutar porque eu prefiro a minha paz. Sim. Inclusive escola, tá? Escola. Eu falei, não, eu prefiro a paz da minha família do que essa batalha. Então, e isso vem muito da maternidade, na família típica. Tem algumas batalhas que a gente não precisa lutar. Tem algumas batalhas que cara, você fala, não vale a pena essa saúde mental. Eu prefiro isso. Eu falo às vezes que meu médico, por exemplo, com meus, né, com os médicos. Meus médicos não querem colocar isso no laudo. Eu falei, então você precisa buscar outro, porque ele não pode estar jogando contra você, ele tem que jogar o seu favor. Sim, exato. Exatamente. Ana, se você tivesse uma oportunidade de deixar uma frase para todas as pessoas do mundo inteiro, essa frase vai passar em canais de TV,
que as pessoas ainda assistem, rádio, todas as redes sociais, tudo, todos os meios de comunicação. Qual seria a frase da Ana? Nossa. Posso pensar um pouquinho? Pode. Uma frase. Não sei. Vamos fazer assim? Eu vou segurar essa pergunta e na nossa próxima live eu te respondo. Pode. E a outra, se você consegue me responder. O que define o sucesso profissional para Ana? O que é o seu sucesso profissional? Às vezes pode ser pessoal também, junto com o profissional, Não, tá? meu sucesso profissional é conseguir que os meus mini clientes estejam em tratamento. Isso trabalhando com excelência, com dignidade, de forma justa. Eu acho que isso é o meu sucesso profissional. Acho que quando eu comecei a trabalhar com o direito da saúde e com crianças autistas, eu comecei a ter sucesso profissional. Não é questão de dinheiro, é questão de fazer o que precisa ser feito, sabe? Fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que quando você quando você muda a sua vida, e quando eu mudei para essa área, eu comecei a fazer impactar outras vidas. E isso foi sucesso profissional. Impactar não só a vida da criança, a vida daquela família, daquela comunidade, daquela escola. Isso faz diferença. Para mim, isso é sucesso profissional. O impacto, né? O impacto que você está gerando. É de grande valor. De grande valor. Não é nem número, é o impacto. Às vezes a gente consegue atingir a outra pessoa. Não sei de onde eu vi isso, mas eu li em algum livro. Às vezes a gente consegue atingir a pessoa, mas nem sempre a gente consegue impactar a vida dela. Então, o máximo que a gente tem que fazer é sempre impactar o outro. E quantas mais pessoas você consegue impactar, melhor. E graças a Deus tem as redes sociais para isso. E aí você consegue ajudar muitas famílias. E eu já queria te agradecer, deixar para você falar para o final, mas queria te agradecer o seu tempo. Quando o papo é bom, quando o assunto é bom, a gente fala e nem vê a hora. Nem vê a hora. Quando eu falei, gente, já acabou. É porque eu estou falando de algo que eu amo, né? Que eu vivo, mas assim, que eu respiro assim. todos os dias. Então, para assim. mim, é uma honra poder ensinar um pouquinho. Você tinha falado em relação a conhecimento, né? Tem uma frase que é bem legal, que eu acho que vai de encontro ao que você falou logo no início em relação ao conhecimento. Também não sei qual livro que eu vi. Um conhecimento que nós temos pode ser a gota de oceano na vida de alguém. Né? Então, assim, às vezes para a gente é um pouquinho, mas para a pessoa é um oceano. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar, melhor. Quanto mais a gente reservar tempo para compartilhar, melhor. Então, Ana, queria te agradecer. Gente, lembretes. Próxima quinta-feira temos lives, depois eu vou falar para vocês quem vai vir. Entrem na nossa comunidade para não perder quem vai vir, os convidados. E depois, quando a gente conseguir marcar, Ana, eu vou falar para a turma o horário, o dia certinho. Queria te agradecer mais uma vez, disponibilidade do seu tempo, que Deus te abençoe a sua jornada, que você consiga impactar mais pessoas, a sua missão, o seu objetivo de vida, que você consiga transformar mais e mais crianças, adolescentes, jovens e todas as famílias, tá bom? Deus te abençoe a sua missão. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você. Estou disponível para o nosso próximo bate-papo, porque é isso, é compartilhar conhecimento. Acho que o conhecimento tem que fluir igual um rio, a gente não pode deixar represados. Isso aí. Igual um oceano, que é maior. Eu também. Obrigada, Ana. Tchau, muito gente. obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.